Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia na presença de Deus. Reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. É por isso que a cada manhã, quando nós nos acordamos, a nossa primeira ação é voltar os nossos pensamentos para o Senhor e pedirmos que Ele esteja conosco. Conduza a nossa trajetória, nos conceda força cada dia para amá-lo cada vez mais e cumprirmos os seus ensinamentos. Quero deixar com você também nessa manhã um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 16, onde o salmista diz o seguinte: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, o verso 16. Para que nós possamos ter prazer na palavra do Senhor, nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor como alguém está buscando um ouro, uma prata ou um garimpeiro busca o seu tesouro. Isso nós precisamos fazer a cada manhã. É uma escolha que nós precisamos fazer a cada manhã e é a disciplina que nós precisamos impor na nossa vida, reconhecendo que é o melhor para nós. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, teremos a bênção de Deus, teremos mais sabedoria para seguir as orientações do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, o verso 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. A casa do Senhor, o santuário, tinha sido terminado. Agora seria o momento de colocar dentro dele os utensílios. Mas na verdade, o utensílio de maior importância era a arca de Deus, que dentro dela estava a lei dos 10 mandamentos, que sobre ele estava o candelabro que representava a presença de Deus. Mas tudo de fato que estava dentro do santuário tinha o seu devido valor. Tudo apontava para o futuro. O santuário do Antigo Testamento foi de grande valor para o povo do Senhor, porque ele preparou o caminho para que Jesus Cristo viesse aqui a essa terra e pudesse ser recebido pelos seus filhos e através dele encontrassem a salvação. Mas dentro da arca estava a lei do testemunho, escrita pelo dedo de Deus. No Novo Testamento nós encontramos Jesus Cristo dizendo: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei do Senhor. Por isso que nessa manhã, eu e você, ao estudarmos o capítulo 5 do livro de 2 Crônicas, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor e amar a sua palavra cada vez mais. O templo construído por Salomão era uma obra magnífica. Demorou em torno de 7 anos para que tudo pudesse ser concretizado. Mas no momento em que se conclui a última obra, é o próprio Salomão que invoca a presença de Deus para que ele pudesse tomar posse da sua casa, porque ela tinha sido construída para representar a presença do nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Agora todo israelita sabia onde poder se encontrar com seu Deus. É claro que aquela casa jamais poderia conter a grandeza, a majestade de um Deus tão grande, mas ali estaria um local onde todo israelita poderia humildemente abrir seu coração, expressar as suas ofertas, porque naquele lugar o Deus de Abraão habitaria para abençoar os seus adoradores. A arca do Senhor, como nós podemos ver no versículo 2, ela tinha sido guardada na cidade de Davi. A cidade de Davi era uma cidade que tinha sido conquistada por ele dos jebuseus. Esta cidade estava localizada numa área mais baixa, no extremo sul da cidade de Jerusalém. Sião foi aplicada a essa cidade, mas posteriormente Jerusalém é chamada também de Sião. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. O momento em que a Arca de Deus foi trazida para Jerusalém foi um momento solene. Não foi um ato isolado, imune das pessoas, mas todos foram convocados para participar desse momento. Acredito que haviam levitas que rendiam louvores a Deus. Os homens devidamente preparados para conduzir a Arca do Senhor nos seus ombros estavam ali santificados, com os seus corações prontos, voltados para o que eles estavam fazendo, para que pudesse cumprir restritamente a maneira pela qual Deus gostaria que aquilo que representava a sua presença
pudesse ser transportado da melhor maneira possível. Foi exatamente no período da festa dos tabernáculos, da festa das colheitas, em que a arca foi trazida. Havia uma celebração por parte de todo israelita, porque no passado eles viveram peregrinando pelo deserto, habitaram em tendas, mas agora eles estavam morando numa cidade. Deus tinha lhes concedido essa graça. Eles conquistaram Jerusalém e Deus agora habitaria no meio do seu povo. É o momento que o rei Salomão e toda uma nação reconhece a majestade e a soberania do seu Deus. E diante dele, com corações humildes, com corações quebrantados, eles oferecem para Deus as suas ofertas. A palavra de Deus mesmo é enfática em nos afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é diante da arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, que sangue de cordeiros são derramados com pedido de perdão, com ações de renúncia, clamando para que Deus se faça presente, se manifeste e viva no meio de um povo imperfeito. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Depois de terem então oferecido sacrifícios ao Senhor, esse momento agora seria o momento de colocar a arca da aliança com a lei dentro no lugar mais sagrado do santuário, dentro de um cubo, lá no lugar santíssimo, onde debaixo das asas dos querubins que tocavam nas duas extremidades da parede do templo, a arca de Deus deveria ficar ali. Era ali que Deus iria se manifestar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele teria acesso para entrar no lugar santíssimo para fazer a expiação de todos os pecados que num período de um ano seriam acumulados ali, mas no final do mesmo ele seria eliminado, porque somente o Cordeiro de Deus pode purificar aquele que está contaminado com o pecado. Portanto, a purificação do santuário só poderia se dar mediante a ação de um Deus santo, de um Deus puro que jamais se envolveu com atos pecaminosos. Nesse período em que a arca de Deus foi colocada no lugar santíssimo, apenas a lei do testemunho estava dentro dela. O maná e a vara de Arão já não mais estavam ali. Acredita-se que o maná e a vara de Arão tenha sido perdida no momento em que ela foi transportada para a terra dos filisteus. Lá, por alguma razão, eles tiraram de dentro da arca estes utensílios. Nesse momento solene da entronização da arca de Deus dentro do lugar santíssimo, mais uma vez Deus renova com seu povo a aliança com ele. É nesse ato de colocar a arca da aliança no lugar santíssimo que mais uma vez a aliança é feita com o povo. A base da aliança assumida com o povo de Deus no Antigo Testamento é com base na aliança que ele entregou nas mãos de Moisés, mas o desejo de Deus que no futuro a aliança que ele deveria estabelecer com o seu povo nessa terra, essa aliança deveria ser cravada no coração de todo adorador. Através de Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, seria ele que culminaria essa aliança com o seu povo. Já estabelecido pelo rei Davi, os turnos dos sacerdotes eram de 24. A cada 15 dias, um turno deveria assumir. Mas nessa solenidade tão grande, tão pomposa, com todos esses atos sagrados, todos os sacerdotes se fizeram presente para contribuir, para ajudar, para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira possível. Num momento tão solene como esse, santo, sagrado, separado, onde Deus é convidado para se fazer presente dentro do santuário, não poderia faltar a música. Os levitas estavam ali. Aqueles que tinham habilidade de tocar os seus instrumentos estavam apostos nos seus devidos lugares. Cada adorador estava com o seu coração voltado para Deus, contemplando a belíssima cena de tudo o que estava acontecendo. E é diante dos olhos de todos os israelitas que Deus se manifesta e se faz presente dentro do santuário para abençoar e para viver entre o seu povo. E para demonstrar a aceitação das ofertas dos seus adoradores, dos seus pedidos, para que ele pudesse habitar naquele local, Deus desce através de uma nuvem, e essa nuvem enche o templo, e os sacerdotes que estavam dentro do santuário não puderam permanecer ali, porque a presença de Deus foi tamanha que se manifestou dentro do santuário. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Todo o santuário foi construído com um propósito, apontava para o futuro, mostrava que Jesus Cristo um dia viria aqui a essa terra morrer na cruz do Calvário,
Se não fosse o santuário, jamais o povo de Deus teria no seu coração uma verdade de que o Filho de Deus viria aqui a essa terra como um cordeiro, uma ovelha inocente, morreria na cruz do Calvário para pagar os preços dos nossos pecados. Portanto, tudo aquilo que aconteceu no santuário terrestre teve o seu devido valor. Mas no momento em que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, as atividades de morte de cordeiro no santuário perderam o seu valor. E a nossa vida, a nossa atenção se volta para o Cordeiro de Deus, que está vivo e muito em breve irá voltar para nos levar e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Quando a adoração nasce de um coração contrito, de um coração voltado para Deus, humilde diante do Senhor, a reação de Deus, de fato, é invadir esse templo, invadir a nossa vida. Quando nós buscamos o Senhor com todas as nossas forças, a palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que Ele se deixa ser encontrado por esse adorador. Por isso que agora pela manhã, no decorrer da nossa vida, a cada dia, eu e você, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, clamar por Ele, para que vivamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você para que nós juntos possamos humildemente nos humilharmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração, clamarmos pela bênção dEle e deixarmos que Ele inunde a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.